bem-vindos ao nosso canal Casal Fertilidade, no SOS da Fertilidade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um dos dispositivos que a gente pode lançar mão para a gente detectar a ovulação. Fala aí, maridão. Tchan, 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 tchan. Temperatura basal. Vocês viram que a gente fez um vídeo curto, bem humorado, falando da temperatura basal. E hoje a gente vai explicar com mais detalhes esse método, que pode ser um método contraceptivo, mas pode ser um método também que ajude na concepção. Como que funciona isso, doutora Andréa? Primeiro, esse método é um método assim, novinho. Na realidade, não. Esse método foi criado em 1906, né, marido? Onde o médico percebeu que as mulheres que ovulavam, elas tinham temperatura bifásica. Explica o que é isso, maridão. Duas fases. Numa primeira fase, uma temperatura mais baixa, na fase proliferativa, pré-ovulatória, e uma subida após a ovulação, de aproximadamente meio grau e permanecendo mais alta na fase pós-ovulatória, fase lútea. Isso porque a progesterona, que é um hormônio produzido após a ovulação, tem um efeito termogênico, ou seja, faz com que seja aumentada a temperatura do corpo. Então, quando está perto de menstruar, essa progesterona, uns 2 a 3 dias antes da menstruação, cai. E aí, essa temperatura, se a paciente não engravidou, ela vai cair também. Mas nós iremos começar do começo. Como se calcula, marido, essa temperatura basal? A mulher deve medir todos os dias pela manhã com termômetro digital na cavidade oral ou vaginal ou retal, iniciando no primeiro até o terceiro dia do ciclo menstrual e até o final do ciclo. E ir anotando, vai fazer tipo um gráficozinho mesmo em que vai perceber a ovulação. Mas, a gente, quando perceber a ovulação, já é tarde para tentar engravidar. Como explique isso melhor, doutora Andréa? Então, só voltando para a questão do gráfico, quando a gente começar a calcular, a gente vai ver que a temperatura na fase proliferativa antes da ovulação, ela está em torno de 36,1 graus Celsius e vai até 36,6 graus Celsius. Cada paciente tem o seu tipo de temperatura e vale a pena lembrar que a temperatura basal do corpo, ela pode sofrer interferências por algumas situações. Então, a temperatura do quarto tem que estar igual, ou seja, se o ar-condicionado for 23 graus, todos os dias tem que estar 23 graus. Bebida alcoólica na véspera pode alterar a sua temperatura basal. Viroses podem alterar a sua temperatura basal, tá certo? E a atividade física também. E o uso de anticoncepcional, claro, porque daí a curva não vai ficar bifásica e você não vai estar ovulando e não vai subir ao meio grau esperado na ovulação. Então, o que a gente faz? Na fase proliferativa, a gente vai pegar as 6 temperaturas mais altas dessa fase, que é antes da ovulação, a gente vai acrescentar 0,1 graus Celsius e vamos fazer uma linha chamada cover line. E quando houver, e a gente vai botar aqui embaixo, tá certo? Vocês vão ver essa linha aqui depois. A gente vai mostrar daqui a pouco. E quando a gente conseguir ver uma elevação de mais ou menos 0,5 graus Celsius nessa cover line, que é individualizada para cada mulher, significa que essa paciente ovulou. E como o maridão falou, por que ele não é o melhor método para a gente poder engravidar, marido? Explica aí. Porque quando ocorre a ovulação, né, que vai subir o meio grau, com a formação do corpo lúteo e produção de progesterona, já foi o melhor momento para engravidar. Então esse método foi descrito inicialmente como um método contraceptivo. Então a mulher sabia que a partir do momento que já tinha elevado essa temperatura, a chance de ela engravidar tinha diminuído naquele ciclo menstrual. A gente já falou, né, que o melhor método preditivo para predizer ovulação é o muco ovulatório. Por quê? O muco fica mais filante, deslizante e maior 2 dias antes da ovulação. Então, a tentante vai estar fazendo esse gráfico, vai ter que fazer isso por 3 a 6 meses para conhecer o seu corpo, saber mais ou menos quando que está elevando a temperatura basal, vai estar ovulando, e a partir disso planejar as relações 2 dias até 1 dia antes da ovulação.
que é o período mais fértil da mulher. Então, se liguem nessas dicas e façam como a gente está orientando para vocês. Gostaram? Curtiram do nosso vídeo? Se inscreve no nosso canal e dá uma curtidazinha.